Olá, muito bom dia. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Merintani e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre endometriose pélvica, tá? Tão comentada e clássica doença, né? Então, o primeiro conceito seria com respeito à inteligência artificial aliada à cirurgia robótica no tratamento da dor e da infertilidade. E não confundir tratar os sintomas com erradicar a doença. As medicações controlam temporariamente a dor, mas é a cirurgia robótica que radicaliza sua remoção completa, sem persistência ou recidiva, né? E a inteligência artificial não é um conceito fugaz, mas é uma onda que veio para ficar. Hoje o que vale é a medicina de precisão, iniciada quando absorvemos a elegância, a exatidão, a criatividade no ato de operar com a grandeza do conhecimento dos nossos mentores, a melhor das escolas de cirurgia. A ferramenta robótica com visão 3D na endometriose profunda torna o procedimento cirúrgico individualizado ainda mais seguro e preciso, seguindo uma padronização objetiva com automatização, levando a resultados eficazes, duradouros no tratamento da dor e da infertilidade, que é o grande binômio da endometriose. E eu falo que, em medicina, a única forma real de se fazer um nome, desses 45 anos de profissão, é através da nossa paciente bem tratada, bem cuidada e muito bem operada, uma corrente de confiança. E qual é que é a sua expectativa de resultado? Ora, se é uma doença que leva à infertilidade e dor, é grávida e sem a dor física, aquela dor da alma. Portanto, doença residual zero, sem recidiva, remoção completa das lesões, tanto na sua extensão quanto profundidade, restaurando a fertilidade, preservando a reserva ovariana, seguida de reconstrução anatômica da pelvis. Nós sabemos que temos 176 milhões de mulheres no mundo, 10 a 15% das mulheres são portadoras da endometriose e é uma doença que está associada a 50 a 60% dos casos de infertilidade e até 80% dos casos de dor pélvica crônica. E o que nós vamos procurar trazer para você é uma boa informação, que seja de uma compreensão mais fácil e que também vocês consigam entender de uma maneira mais simples, né? Então, imaginar aqui o quê? O que é endometriose? Qual é a definição? É a presença, então, do endométrio, que é essa película que reveste internamente o útero, das suas células fora da cavidade uterina, portanto, em lugar errado. Isso já foi visto desde os anos 20 do século passado, através de um cirurgião chamado Sampson, né? A existência de um refluxo retrógrado através das tubas uterinas, a célula que deveria estar única e exclusivamente dentro do útero, agora está fora dele. E aí você já tem a abertura do cenário da endometriose. E como é que a gente pode imaginar a endometriose? Primeiro você tem que imaginar uma doença inflamatória, muito inflamatória. Então essas células que deveriam estar dentro do útero saíram pelo lado errado, não em direção à vagina, mas pelas trompas. Imaginar que a parte interna do útero, que tem um formato de um triângulo invertido, né? No fundo ela tem dois orifícios, né? Nos quais vão se iniciar as trompas. Para baixo você tem o colo do útero, que tem um estreito e um angulado canal, né? E ele funciona como se fosse um cadeado, prevenindo o nascimento prematuro do seu bebê. A cavidade do útero, né? Então, onde vai ficar o bebê, era revestida, né, por um tecido como um gramado, né? Que ao final da menstruação ele tem 1 milímetro de espessura e que depois, sob a ação do hormônio estradiol, que é produzido no ovário, ele cresce e atinge cerca de 11 milímetros ao redor do 12º dia do ciclo. Durante o período ovulatório, o músculo que circunda a cavidade uterina, que é o miométrio, né, é o mesmo músculo das contrações do parto, atua de maneira inversa, favorecendo a subida dos espermatozoides em direção às trompas. Após a ovulação, quem predomina agora já não é mais o estradiol, e sim a progesterona, como o próprio nome fala, progestare, pró-gravidez. O endométrio, então, essa graminha que cresceu até 11 milímetros, ele adquire o quê? Glândulas e vasos sanguíneos e prepara-se para acolher o embrião. Agora, quando a fecundação não ocorre, e não ocorre o acolhimento embrionário, essa camada espessa de glândulas de estroma é renovada pelo processo de escamação na forma de menstruação. Caso ocorra dificuldade na passagem, ou vamos dizer assim, uma parcial oclusão, o miométrio, pode reverter os seus movimentos adotando o mesmo que propiciou a saída dos espermatozoides, estabelecendo-se o quê? Um refluxo retrógrado. Agora as contrações estão de baixo para cima, em direção aos orifícios tubáricos, nas trompas, a presença de células de tecido endometrial caminhando em direção à pelvis.
Quando cai na pelvis, nós temos que imaginar que existe um líquido, porque não pode ficar totalmente ressecada essa região, né? Existe um líquido denominado líquido peritoneal. E esse líquido ele acompanha o movimento no sentido do relógio, chamado clockwise, e acumula-se mais do lado esquerdo, né? Acompanhando esse movimento, né? Assim que caem das trompas, né? E elas caem como se fossem células tronco, quer dizer, que seriam não apenas pétalas de uma planta, seria realmente uma muda, né? Quer dizer, seria uma parte importante, onde com uma muda você conseguiria obter uma planta semelhante àquela que se deu origem, né? Então essas células tronco do endométrio, e estando nessa maré, que na realidade seria esse líquido, que seria uma maré alta e depois ela pode abaixar, quando ela baixa, favorece o quê? A implantação desse tecido, dessas células tronco endometriais em diversos órgãos, em diversos compartimentos, levando por parte do organismo uma reação desproporcional, muito acima do que era previsto, uma reação exagerada, exacerbada, né? Digamos que exista uma falha, né? No sentido de reconhecimento das células, né? E você teria então uma reação inflamatória muito intensa, não é? Criada por esse mecanismo. Muito bom. O primeiro local que normalmente elas vão se alojar é na lateralidade esquerda, não é? Favorecida pela posição do cólon sigmoide, seguida de um acúmulo no cólon, vamos dizer assim, no fundo vaginal e depois sobre a parede do reto, né? A presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina, então, como eu expliquei, provoca uma reação inflamatória intensa, causa aderências, distorções na anatomia e tecidos cicatriciais com formações de fibroses, né? A doença pode manifestar-se de diversas formas, desde a mais leve ou superficial até a mais grave, profunda ou infiltrativa. A resposta imunológica desproporcional acaba ocasionando, que eu diria, uma grande destruição dos tecidos na tentativa em eliminar os implantes, sem sucesso, porque são alimentados pelos seus hormônios, estrógeno e progesterona, cada vez que você ovula ou cada vez que você menstrua. Sangram, formam cicatrizes, criam aderências e, por incrível que pareça, tem vezes que faz até nos lembrar o câncer, né? Portanto, devem ficar sempre atentas aos sintomas que estão sempre relacionados aos órgãos e acometidos aos locais que estão sendo afetados, né? E nunca é demais lembrar aquela regrinha que a gente fala que é a regrinha dos 5 Ds, né? Então, qual que seria o primeiro D? Dismenorreia. O que é dismenorreia? Cólica menstrual. Seria uma dificuldade na saída do fluxo menstrual. O segundo D é dispareunia, que é dor no ato sexual, especialmente na penetração profunda, pontual e ainda mais do lado esquerdo. O terceiro D seria um D de dor, uma dor que acompanha o seu período pré-menstrual, e quanto mais, vamos dizer assim, estendido for esse período de dor, provavelmente a doença tem um acometimento mais extenso. O quarto D seria o de disquesia, que seriam todas as alterações do padrão do seu intestino. Pode soltar o intestino, ter diarreia, pode ter uma dor retal, pode ter uma sensação que você vai evacuar muito, evacuar pouco, ou vice-versa, não é? E o quinto D seria a dificuldade para engravidar, né? Caracterizado por pelo menos 6 meses sem um diagnóstico prévio, né? E esses sintomas estão pelo menos presentes em 85% das pacientes, mas 15% delas podem ser assintomáticas, né? Uma outra coisa muito importante é com respeito ao seu estilo de vida, né? Pois pouco ou nenhuma atividade física, alimentação de má qualidade, o tipo de junk food, né, vem ganhando cada vez mais consistência e favorece inflamações como fatores que vão de fora para dentro. Seria a estrogenização, né, que você recebe através da alimentação e da inatividade física, não é? Então, lembrar que normalmente nessa média de 20%, a gente divide que 10% seria mais no interior, né, em que elas normalmente casam-se mais cedo, têm mais filhos, e 20% seriam nos grandes centros, onde as mulheres casam-se mais tarde, têm menos filhos e têm mais ciclos menstruais, né? E quais seriam alguns sinais que seriam importantes de alerta para vocês, né? Por exemplo, se tem casos na família, né, especialmente em primeiro grau, ela pode aumentar cerca de 6 a 8 vezes a sua chance de ter endometriose.
adolescentes com cólicas menstruais que obrigam a descer na enfermaria do colégio para ser medicada pelo menos uma vez no semestre, né? Aquela menina que toma pílulazinha desde muito cedo para atenuar a dor pré-menstrual, para atenuar aquelas cólicas fortes no período pré-menstrual, a endometriose pode estar evoluindo de forma mascarada e lá na frente a gente vai se deparar com uma doença devastadora, não controlada, né? Pouco ou oligossintomática, muitas vezes sai do protocolo de investigação, porque você não vai imaginar que ela, né? Então entra dentro daquela rotina, né? E na realidade a doença está evoluindo como se a gente fosse limpar a casa e jogasse a sujeira embaixo do tapete, não é? Se você perder o seu dia de trabalho por dor, precisando de um pronto atendimento, né, para ser medicada com analgésico mais potente, escute seu organismo, isso é muito importante, não é? Como sinais de alerta para a endometriose. Dor no ato sexual, na penetração profunda. Lembre-se que a endometriose provavelmente pode estar entre o fundo da vagina e o reto. Dor no reto no período pré-menstrual, provavelmente a endometriose pode estar no seu intestino. E às vezes ela pode inclusive trazer dores no ombro, né? Especialmente no ombro direito, onde aquele líquido do clockwise ele foi caminhando, ficou atrás do fígado e pegou um nervo, né? E trouxe dor no ombro, que pode estar se tratando da endometriose torácica, né? Que seria a endometriose no diafragma, né? Então, urgência ou dificuldade para urinar. Isso pode indicar que a endometriose esteja próximo da sua bexiga, né? Lembrando, novamente, a dificuldade na evacuação, calibre fino das fezes, sensação que vai evacuar muito, evacuar pouco, ou vice-versa, no período pré-menstrual, a endometriose pode estar no intestino, né? De uma forma geral, quanto mais frequentes forem os seus ciclos menstruais e você mais ciclos ovulatórios, consequentemente você vai ter uma maior exposição ao hormônio estrogênio e progesterona. A doença tende a ser mais extensa, mais profunda e de maior gravidade, né? E aquilo que eu falo com respeito das pílulas, né? Que muitas vezes elas são utilizadas para mitigar ou amenizar as cólicas, né? Elas podem estar, de alguma forma, mascarando os sintomas, transformando essa doença pouco sintomática, e lá na frente a gente pode se deparar com uma doença bastante avançada, né? E isso eu já me deparei inúmeras vezes, né? E é um conceito que eu considero assim muito importante ressaltar, né? Bom, quais são os exames que a gente deve normalmente solicitar, né? Então, normalmente ultrassom com preparo do intestino e ressonância magnética com preparo intestinal, né? Então, esses são algoritmos, né, de um estudo imagiológico, né? Tanto o ultrassom quanto a ressonância com preparo intestinal, que tem uma excelente acurácia, tem uma sensibilidade grande, especificidade, mostra assim o número de lesões, sua localização, extensão e profundidade, se tem uma extensão para a parede do intestino, né? O que é muito importante, se está próximo do ureter, da inervação profunda da pelvis, né? E se chega a infiltrar até a parte muscular do intestino, né? O que daria um conceito de endometriose profunda, né? E lembrarmos que muitas vezes a endometriose, se ela está no intestino, você vai ter em quase 50% dos casos acometimento do ovário, né? E também, se ela está no intestino, você vai ter nos chamados nervos somáticos, naquela rota neural, né? Também um acometimento em praticamente 50% dos casos, né? E atrás do colo do útero, que é a região mais frequente, praticamente em mais de 80% dos casos, quando você tem endometriose no intestino, né? Nós temos também um tecido fibrótico, né, que ele deve ser considerado como parte de lesão, né? E lembrarmos que a endometriose no intestino, ela também leva, em quase 5% dos casos, 4,3% dos casos, em episódios de suboclusão intestinal durante a gestação. Quer dizer, é muito melhor tratar antes de engravidar, né? Quando você tem endometriose no diafragma, né, você tem praticamente em quase mais de 90% no intestino. Então essas são situações assim importantes. Bom, vamos somente diferenciar um pouquinho o que seria a endometriose superficial da endometriose profunda, né? Então, e lembrar que as medicações disponíveis, né, são indicadas para aliviar os sintomas dolorosos, mas não tratam a doença, né? Então, na endometriose superficial, como o próprio nome diz, né, a forma mais superficial da doença acomete o peritônio pélvico superficialmente. O peritônio é aquele tecido que reveste a cavidade abdominal, que recobre
vamos dizer assim, tanto a cavidade abdominal como as suas vísceras, né? Que seriam os órgãos como o intestino e bexiga, assim por diante, né? A cavidade abdominal tem estruturas que são chamadas intraperitoneais, que seriam as vísceras, e as retroperitoneais, né? Que seriam os nervos, as artérias, as veias, o ureter. Portanto, a endometriose superficial pode ser considerada menos agressiva por não agredir, vamos dizer assim, por não infiltrar os órgãos pélvicos. É a forma mais frequente, é aquela mais comum em adolescentes, associada ao início da doença, porém, mesmo sendo menos agressiva, pode promover dores de forte intensidade e infertilidade. Aqui, no caso, o tratamento clínico tem espaço, sim, não é? Isso a gente vai ter uma oportunidade para estar conversando a respeito. Com respeito à endometriose profunda, aí trata-se de uma lesão infiltrativa. Ela penetra arbitrariamente mais do que 5 milímetros. Ele envolve, vamos dizer assim, o envolvimento acaba invadindo a musculatura do órgão-alvo, porque ela apresenta um comportamento mais agressivo, tem baixa resposta ao tratamento clínico e não responde às defesas do próprio organismo, isso é, do seu fluido peritoneal, né? E o tratamento tem como objetivo sempre remover toda a doença, portanto, doença residual zero, remover os sintomas e proporcionar o quê? Qualidade de vida no melhor momento da existência de vocês, né? Restaurar a fertilidade, preservar a reserva ovariana, remover, né, as lesões em órgãos nobres, como os nervos, preservando suas funções neurológicas, removendo todo o tecido que esteja comprometido pela endometriose com tecnologia robótica. E felizmente hoje a gente conta com esse grande aliado, importantíssimo no tratamento da endometriose profunda. Trata-se então da cirurgia robótica, né, auxiliada por robô com uma visão 3D, que deixa o cirurgião muito mais seguro, é mais precisa, identificamos melhores os planos de dissecções com pinças que podem e que imitam as mãos humanas. Então, são essas algumas características que eu gostaria de salientar com respeito à endometriose. Espero que tenha sido de alguma valia para todos vocês. Muito obrigado.